É nosso convidado nesta informação privilegiada, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite. Olá, seja bem-vindo. É por aqui que vamos começar com esta notícia triste. Que palavras é que lhe ocorrem neste momento? Que mensagem quer deixar? Não, a mensagem de grande tristeza, eu acho que todos, e o Presidente da República transmitiu isso bem, quando nós vemos alguém partir, primeiro com esta idade, seja atleta, não seja atleta... 28 anos. 28 anos, é impressionante, no auge, no topo da vida, da energia, enfim, é sempre uma notícia muito chocante. Sendo quem é, evidentemente, pelas alegrias que já nos deu, pela repercussão que tem, é uma dor também grande para o país. Eu compreendo e partilho também. O país hoje está um pouco em choque e por isso todos devemos, por um lado, respeitar a dor da família e a sua privacidade neste momento, mas também expressar a nossa condolência pelo Diogo, também pelo irmão, e por Portugal, porque perdemos um grande atleta. Acho que não sabemos ainda o que é que aconteceu, certamente já terão mais informações disso do que eu, mas é uma tragédia. Tenha acontecido o que tenha acontecido, independente das circunstâncias, é uma enorme tragédia e espero sinceramente que a família consiga passar por isto com a menor dor possível, que imagino que seja muito. Vamos também olhar para outro dos temas do dia. Foi um dia histórico, o dia do início do julgamento da Operação Marquesa. Envolveram o ex-primeiro-ministro pela primeira vez sentado no banco dos réus. Falamos de José Sócrates, naturalmente. Como é que acompanhou tudo o que se passou nesta primeira sessão e que expectativas tem para este julgamento? Não, antes de mais dizer que acompanhei, eu não tenho aquela coisa dos políticos de dizer que não estão a acompanhar, que não estão a ver quando os assuntos... Não, eu acompanhei, de facto, porque acho que é um assunto importante para o país e quem achar que isto não é um assunto importante está a viver na sua bolha reduzida de importância. Isto é importante porque isto é um ex-primeiro-ministro que nos roubou e que tem que ser julgado. E é também um ex-primeiro-ministro que já mostrou que é capaz de tudo para evitar o julgamento, para evitar que a própria justiça se faça, seja ela qual for, e que é capaz de tudo para pôr o Estado português ainda mais humilhado do que já está. Está a referir-se à queixa apresentada no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Por um lado, acho que isto marca uma atitude, eu compreendo, a do próprio, de quem, e o Correio da Manhã tem dado tantos detalhes, que basta estar um pouco mais atento. Eu às vezes digo a colegas, mas no Parlamento, esqueçam isto, se é o Correio da Manhã, ou se é o jornal A, B ou C, ou se é o político A, B ou C. Vejam o processo, vejam o que é que se passa aqui, vejam... No fundo são detalhes que constam da acusação. Evidentemente, não tem que ver com ser o jornal A, o B ou o C, tem que ver com olhar para que alguém não podia ter este estilo de vida, com estes rendimentos, depois de ter exercido as funções que tinha. De que havia transferências de património evidentes, que só podiam ter um sentido, que estava a ser comprado ou que estava a pagar o preço de ter sido comprado, para ter a vida que tinha. E qualquer um que é político, é por isso que eu lhes digo no Parlamento, vocês também são políticos, eu também sou, sabem que isto é impossível. Portanto, isto é muito importante para que a justiça... Não é só a justiça que tem que salvar a face aqui, todos temos que salvar a face aqui. Não estou a dizer que ele tem que ser... O José Sócrates tem que ser condenado para nós salvarmos a face. Estou a dizer, o Estado português joga aqui alguma coisa. Porque joga aqui a sua credibilidade. Se isto acabar por nunca ser julgado... E o Ministério Público e a Justiça também. O Ministério Público, a Justiça, as polícias que investigaram isto, os tribunais... E, portanto, eu acho que hoje... Não me cabe a mim dar aqui opiniões sobre o juízo e o que fizeram, mas eu acho que esteve bem a juíza ao tentar... Houve algumas repreensões por parte da juíza, repreensões no sentido de dizer, Sócrates. vamos lá avançar com isto para o que interessa. Se o José Sócrates tivesse mesmo interessado, na verdade, se ele se sentisse mesmo inocente, ele próprio tinha interesse em que isto acabasse rápido. Que é, vamos lá mostrar que eu sou inocente. O que eu quero é chegar à fase das provas para mostrar que isto é falso, isto é falso, isto é falso. Não. O engenheiro José Sócrates quer é impedir o julgamento, seja de que maneira for, recorrendo para o que for, criando fé diversa. Repare, há um pormenor que hoje me chamou a atenção. O José Sócrates dizer que queria que isto fosse, que o julgamento fosse transmitido pela televisão toda para verem como está a ser perseguido. Houve um pedido da CMTV e do NAU para que isso acontecesse. Ora, a defesa gostaria que assim fosse. Ora, eu era comentador na altura em que o José Sócrates, que o processo começou, e eu recordo-me que o José Sócrates criticou jornalistas, imprensa, etc., por estarem a dar detalhes do processo. Se não me engano, moveu até ações contra alguns jornalistas. E portanto, agora acha que é incoerente? É absolutamente, porque agora vem dizer que quer que o julgamento seja transmitido em direto. Deixe-me só questioná-lo em relação à queixa de José Sócrates no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O André Ventura disse que, caso fosse primeiro-ministro e, de facto, houvesse José Sócrates ganhasse este processo no Tribunal Europeu, retiraria Portugal da Convenção Europeia. Disse mesmo que não permitiria que o Estado pagasse qualquer tipo de indemnização ao antigo primeiro-ministro. Isto não seria uma ingerência do poder político no poder judicial? Vamos lá ver.
nós, tal como eu tive a preocupação de dizer, se o Tribunal Europeu condenar Portugal, neste caso, não está a condenar os políticos, está a condenar a própria justiça portuguesa, que fez este trabalho todo de investigação, de detenção naquele momento, os juízes mais de 200 ou 300, se não me engano, foi o que também fez as contas, ou se não me engano, não me lembro agora quantos juízes já estiveram envolvidos neste processo, mas muitos. Ou seja, se agora vier um Tribunal Europeu dizer não, o Estado português esteve mal nesta coisa do Sócrates, não é os políticos que estão a ser postos em causa só, é o Estado e é a própria Justiça. Ora, mas como é que um governo pode não cumprir uma ordem judicial de um Tribunal Europeu? De um Tribunal Europeu, Sim. Não é dos tribunais. Se fosse um Tribunal Nacional, seria outra conversa. Não defende a separação de poderes? Se defende absolutamente, mas defendo que se um tribunal que não conhece a realidade portuguesa nos vier dizer que temos que pagar ao José Sócrates o que quer que seja, depois dele nos ter andado a roubar o tempo que roubou, eu prefiro cometer o delito de não cumprir uma decisão europeia do que estar a fazer de nós todos parvos. Porque, repare, quando o Estado português paga uma indenização ao José Sócrates, o dinheiro não é do Primeiro-Ministro, nem meu, nem seu. Ou melhor, é de todos nós, porque é dos contribuintes. Mas a conclusão de que houve roubo está a ser sua. Ora, nesse caso seria uma decisão de um Tribunal Europeu. É verdade que está a ser minha. No fundo, descredibiliza todas as decisões de um Tribunal Europeu neste contexto. Porque a decisão do Tribunal Europeu, em qualquer caso ou apenas neste. Mas repara, a decisão de um Tribunal Europeu que desse razão ao José Sócrates descredibilizaria também toda uma série de decisões dos tribunais portugueses e da justiça portuguesa na qual eu acredito. E, portanto, seria de tal forma grave, seria de tal forma uma ruptura, seria de tal forma humilhante, eu, como contribuinte, rejeito pagar ao José Sócrates o que quer que seja. E vou dizer mais, assumindo isto, e um dia falaremos novamente se eu for Primeiro-Ministro, como espero. Eu, se for Primeiro-Ministro, darei ordens ao Governo para não pagar um cêntimo de indenização ao José Sócrates, mesmo que o Tribunal Europeu lhe venha a dar razão. Eu agora já não me recordo bem de como é que acabou a história de alguns processos da Casa Pia de Lisboa. E não me recordo se Portugal foi condenado em algum dos arguidos da Casa Pia de Lisboa. Eu faria a mesma coisa. Eu não dou um cêntimo para bandidos deste calibre. Estaria a incumprir. Se incumprir é não pagar indenizações a bandidos, então eu estaria a incumprir. Eu acho que um país que pagar ao José Sócrates, o que é que seja... Mas haveria consequências de Portugal não estar integrado nesse organismo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu não tenho simpatia política pelo António Costa. Não tenho simpatia política. Pessoal, também nunca o conheci muito bem, mas não tenho simpatia política. Eu olho para o processo influencer e eu não consigo... Eu não retiro imediatamente conclusões como retiro do processo Marquês. Até porque ainda não há um desenvolvimento em relação àquilo que foi... Mas o processo influencer terá o seu caminho. E eu não estou a dizer que António Costa será inocente ou culpado, mas terá o seu caminho e eu cá estarei como político para ver. O José Sócrates é como o Lula da Silva. Eu não preciso de esperar por mais nada para saber que ele nos roubou e que ele pôs dinheiro ao bolso. Se mesmo assim querem que o Estado pague indenizações a pessoas destas... Bom, então está tudo errado na Justiça. Era uma ofensa, não era a mim. Era a dezenas de juízes, de magistrados, do Ministério Público, da Polícia, que fizeram estas investigações. Eu acho que o Tribunal Europeu tem que ter isso em conta. Isto não é uma ameaça à Europa, nem ao Tribunal Europeu. O país também tem que ter um mínimo de moralidade. Repare, nós estamos aqui a falar de uma entrevista, milhares de pessoas estão a ver-nos. Nós também devemos pensar assim, o que é que os nossos cidadãos pensam deste tipo de coisas? Não é só nós aqui, um jornalista, um líder de um partido, que acaba por ser uma certa bolha, digamos assim, em que vivemos. Mas o homem e a mulher comum que estão em casa pensam assim, espera aí, o dinheiro dos meus impostos vai servir para pagar ao José Sócrates, o que é que eu penso disto? Eu sei que já pagámos ao Paulo Pedroso, eu também não pagaria, mas a vida é o que é e agora há um ciclo político diferente. Mas concluo pelas suas palavras que então não acredita naquilo que são as decisões da Justiça. Não acredito muito, não acredito nas decisões da Justiça Europeia, não acredito muito, não. Porque têm sido tão más. Recordei-me agora do caso do Dr. Paulo Pedroso. Sim. Mas enfim, essa combinou uma má Justiça Europeia com decisões erradas da Justiça Nacional. Foi o pleno. O que eu espero é que isto continue a não acontecer. A Justiça Portuguesa, eu já critiquei muitas vezes a Justiça Portuguesa, porque estou à vontade. A Justiça Portuguesa deu um passo muito corajoso, muitos juízes de coragem e procuradores de coragem e polícias de coragem quando prenderam José Sócrates. Repare, muita gente não se apercebe disto. É preciso coragem prender um ex-primeiro-ministro com o poder que José Sócrates teve. Muitos dos meios de comunicação social sabem o que é que eu quero dizer, muitos membros da Justiça também. Deu-se esse passo. Houve depois uma série de falhas que nos envergonham um bocadinho a todos. Há anos que estamos à espera de um julgamento deste, isto não é aceitável, e que o José Sócrates possa recorrer, porque é verdade que ele é que não devia ter recorrido aquelas vezes todas, mas a lei é que lhe permite fazer isso. O errado está o que nós permitimos, não é o que ele fez. Agora, pagar-lhe uma indenização, eu vou dizer isto, se eu for Primeiro-Ministro nunca vai haver nenhuma indenização. Ficou clara a sua posição. Vamos avançar. Hoje, a propósito da lei da nacionalidade e da imigração, que a par da questão do IRS vão ser discutidos e votados amanhã no Parlamento, teve uma reunião com o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro,
anunciou no final que havia um princípio de entendimento com o PSD, que não seria preciso incluir mais nenhum partido, em concreto agora referindo-me apenas à lei da nacionalidade e à imigração, às alterações que estão em causa. Pergunto-lhe, disse que iam continuar a negociar durante a noite, através dos líderes parlamentares. Faltam acertar pormenores. Que pormenores? Olha, de facto, hoje foi importante chegar-se a um entendimento, como tive a oportunidade de dizer, basicamente nestes termos. O Governo quer ir num certo sentido, e isso estamos de acordo, que é temos que restringir a imigração e a nacionalidade. O Governo quer menos impostos, nós queremos menos impostos para quem ganha menos, e não para quem ganha mais. Nesta linha de confluência, há a possibilidade de chegarmos a entendimentos, nomeadamente darmos um sinal ao país que estamos a trabalhar para esses entendimentos se efetivarem amanhã. Faz uma medida depender da outra? É isso? Não, as duas estão, isso foi absolutamente claro. Se nós queremos dar um sinal político de que as coisas estão a ficar diferentes, amanhã é o dia para fazer isso. E há um sinal político evidente de que, quer num contexto, quer noutro, nós estamos a tentar dar um sinal de boa-fé. E o próprio Chega está a tentar dar um sinal de boa-fé, que eu reconheço que o Primeiro-Ministro também está a dar neste sentido. Porquê é que eu quis a reunião com o Primeiro-Ministro e porquê é que eu acho que ela foi importante? E desta vez não foi secreta? O que é que mudou? Não, para mim nunca mais haverá nada secreto. As reuniões são à vista de todos e a poder ser escrutinadas por todos. Porquê? Porque nós temos à mesa a discutir a nacionalidade. Na nossa opinião, quem comete crimes e adquiriu a nacionalidade portuguesa tem que perder a nacionalidade. É uma coisa simples de perceber. O Governo estabelece um prazo. Mas porquê? Repare, o Governo diz 10 anos. Muito bem. Então um indivíduo chega cá, obtém a nacionalidade e ao fim de 11 anos comete um crime de terrorismo contra o Estado, mata dezenas de pessoas, fica português, não faz sentido. E está ou não disponível o Chega para ceder nesse campo da questão do prazo? Eu acho que é um dos elementos que pode ser o Governo a ceder. Vamos ver como é que acaba por acontecer. Mas acho que é um dos elementos... É um dos pontos da discórdia. É um dos pontos da discórdia. Isso foi assumido. E é assumido pelo próprio PSD. 2. A questão da nacionalidade e da sua perda automática ou não. Eu compreendo a posição do Governo, que diz assim... não pode haver perda automática. Tem que ser uma decisão pontual tomada por um tribunal. Compreendo isso, até do ponto de vista jurídico. Porém... Reconhece que pode haver aí uma questão de inconstitucionalidade. Reconheço que pode haver pela diferença entre portugueses que já nasçam com a nacionalidade portuguesa e por aqueles que acabem por obter mais tarde. Chega alguém a Portugal, obtém a nacionalidade portuguesa. Porquê é que se cometer um crime de violação, viola uma mulher, ou mata alguém, ou comete um crime de terrorismo, porquê é que fica dependendo de um tribunal ser em Lisboa, no Porto, em Faro, em Ponta Delgada ou no Funchal? Porquê é que não perde automaticamente a nacionalidade? Porquê é que nós temos problemas em que quem cometer crimes graves, tendo obtido a nacionalidade portuguesa, perca a nacionalidade portuguesa? Mas não pode haver uma discriminação e uma inconstitucionalidade pelo facto de não se retirar a nacionalidade a portugueses que também cometam crimes? Bom, mas repare, é o meu caso, penso que é o seu também, nós somos só portugueses, nós somos portugueses, nascemos em Portugal, somos portugueses. Se nós ficarmos sem nacionalidade, ficamos sem nada, não temos nenhum país. Ora, quem adquiriu a nacionalidade portuguesa veio de algum lado, não adquiriu do ar. Veio da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Brasil, de Angola, de Moçambique. Ora, obteve como um privilégio a nacionalidade portuguesa. Nós demos-lhe esse privilégio de ser português, que é um privilégio. Ao contrário do indivíduo que encontrei ontem na rua, nós temos que dizer, nós temos orgulho de ser portugueses. Não tenho vergonha nenhuma da história de Portugal, eu tenho orgulho na nossa história. Quando eu atribuo a alguém a nacionalidade portuguesa, eu estou-lhe a dizer, tu vais ter na tua posse aquilo que, na minha opinião, é das coisas mais valiosas que há na vida. Que é o seres parte desta enorme nação. Portanto, para si, não haveria aí nenhum tipo de discriminação? Não, nenhuma. Repare, se chega alguém do Bangladesh ou do Paquistão, independente dos países, um país qualquer do mundo, chega a Portugal, pede a nacionalidade portuguesa e nós damos. Nós, a comunidade, não somos nós. A comunidade dá-lhe a nacionalidade, um privilégio. E ele, ao fim de 2 anos, viola uma mulher, ou mata uma criança, quer dizer, e mantemos-lhe um privilégio que lhe demos na base dele ser um cidadão sério, honesto e integrado. Não, perde-se. Não basta aquilo que está previsto na lei, no Código Penal, para esse tipo de crimes? Não basta porque, repare, nós tivemos casos, ainda hoje por acaso tive a oportunidade de recordar até o Primeiro-Ministro, na conversa que tivemos, como não é nada secreto, acho que posso dizer isto, de um caso chocante, de um violador em Coimbra, cabo-verdiano, que violou várias mulheres, foi condenado na primeira instância pelo crime de violação, penso que está a cumprir pena de prisão neste momento, foi condenado a pena de prisão e a expulsão do território português. Repara que não era perda da nacionalidade, expulsão do território. Eu acho que nós não queremos cá violadores, isso parece-me um lugar comum, não é? Já basta os que temos cá que são nossos, não precisam de vir de fora. Foi condenado a expulsão, na primeira instância, na segunda, e depois o Supremo Tribunal, lá está agora, estou à vontade para criticar também, reverteu a decisão. Sim. Este tipo vai acabar a pena dele daqui a 1 ano ou daqui a 2. Mas está a falar de um caso pontual. Mas é que estes casos pontuais é que nos fazem perceber como não há justiça. Vai ficar em Portugal
a residir e provavelmente receber apoios sociais depois de ter destruído a vida de 3, 4, 5 ou 6 mulheres. Ora, isto não me faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu gostava de sensibilizar o poder político para sairmos da nossa bolha e percebermos que as pessoas estão a sofrer com isto. E é preciso darmos um sinal político. Não é toda a gente perder a nacionalidade. Não é por, sei lá, não é por difamar alguém. De crimes graves. Crimes graves, estamos a falar de coisas graves. André Ventura, há aqui uma possibilidade deste projeto baixar sem votação. Eu esqueci-me de lhe dizer isso. Há várias hipóteses em cima da mesa. Portanto, não está definida a votação do Chega amanhã. Não está definido, nem a do Governo. O PS já disse que não viabilizará esta proposta. Com toda a franqueza e com todo o respeito. O PS é relativamente pouco importante aqui, porque a maioria é feita entre o Chega e o PSD. Portanto, com todo o respeito... Teve sinais hoje na conversa que teve com o Primeiro-Ministro de que será esse o caminho para futuras conversações... Repara, até para o Orçamento do Estado. Também, para ser franco, não há outro caminho, por exemplo, para ser a verdade. Ou então haverá mais diálogo entre então Chega e PSD. Será uma crise política, porque não há outro caminho. A única maioria é formada, tirando o PS, com o Chega e com o PSD. O que eu transmiti ao Primeiro-Ministro foi que nós temos aqui a possibilidade, até porque temos pontos comuns, de mostrar amanhã ao país que não andamos só a atirar e a arremessar pontos de narrativa uns contra os outros. Que amanhã as pessoas sentem que alguma coisa vai acontecer. Ou seja, que há medidas que vão ser tomadas. Pode haver vários cenários. Isto, enfim, estou-lhe a dizer o que eu estou a dizer, estou a partir da boa fé também do Primeiro-Ministro na conversa que teve comigo. Pode mudar tudo amanhã, eu estarei aqui, se me convidar, para dizer o contrário. Estou a dizer aquilo em que fiquei convicto e que, acreditando na palavra do Primeiro-Ministro. Quer dizer que para mim é uma coisa importante. E ainda falta uma noite de negociações. E falta ainda que as lideranças de bancada continuem a falar. Pode acontecer que PSD e Chega votem favoravelmente as duas medidas, as várias medidas, e, portanto, seja aprovada as do Chega e as do Governo, baixa a especialidade e aí terá que ser encontrado um texto comum, com o compromisso de ambos de respeitar determinados pontos. Imagine, do Governo respeitar a questão da nacionalidade, não ter prazo na perda de prazo, de garantirmos a expulsão de pessoas que cometem crimes graves e nós, imagine, de nos comprometermos que seremos mais tolerantes na questão do reagrupamento familiar em determinadas medidas. Ou seja... Admite deixar cair essa questão do reagrupamento familiar? Não admito deixar cair, porque... Adiar? Admitimos flexibilizar algumas coisas. Numa negociação todos têm que flexibilizar um pouco, senão nada é aprovado. É isso que eu quero dizer. Se nós chegarmos amanhã e, em vez disso, andasse tudo à luta uns contra os outros e não for aprovado nada, acho que é mau para o país. A outra hipótese é baixar a especialidade sem votação. E aí... quer o Chega, quer o PSD, para não dar um sinal de que baixam à especialidade as propostas dos dois partidos, portanto, quer do Chega, quer do PSD, e que serão trabalhadas depois na especialidade em conjunto. Isso está a incluir o IRS? Isto quer na área fiscal, quer na área da... O que seria para trabalhar no IRS? Os escalões. Viabilizaria a proposta atual, mas com o acréscimo que o Chega queria com duas coisas importantes que para nós são decisivas, que é... o Governo tem uma proposta que é mais orientada para os que ganham mais e nós não temos nada a opor a isso, ou seja... De facto, pessoas que ganham acima de um determinado valor também têm que ter, porque também contribuem, também já pagam impostos muito elevados em Portugal e têm que ter um alívio fiscal. Porém, eu estou mais preocupado, sinceramente, com as pessoas que ganham até 2.000 e tal euros, porque desde o salário mínimo até 2.000 e tal euros há toda uma classe baixa, média baixa e média. E essa exigência era incluir isso já no próximo Orçamento do Estado. Está a ter dificuldades na saúde, na habitação, a pagar as suas despesas do dia-a-dia, o cabaz alimentar está cada vez mais caro. Qual era a nossa preocupação? Garantir que o IRS se foca mais no alívio destas pessoas que ganham menos e não dos que ganham mais. 2. Nós temos a ter um aumento muito grande das despesas com habitação. Portanto, a nossa proposta é de aumentar aquilo que as pessoas podem deduzir com as despesas de habitação. Até 850 euros. E corrigir uma coisa que já agora deixe-me dizer-lhe aqui, porque acho que é muito rápido, é uma coisa mesmo bizarra. Até 2011 podíamos deduzir o que pagamos com o crédito à habitação. Ora, a habitação hoje está mais cara do que nunca. Portugal é dos países... Queria retomar essa possibilidade. É dos países da já OCDE, houve propostas nesse sentido, não cá avançar. Onde é mais difícil aceder à compra de habitação, porque é que nós não podemos deduzir estas despesas no IRS? Isto é o tipo de coisas que as pessoas amanhã, quando estiverem a ver à noite as notícias, vão ver assim, valeu a pena os políticos estarem ali a trabalhar para nós. Valeu a pena porque mudou alguma coisa. Em vez de verem uma grande discussão entre o Chega e o PSD e o PS, e no fim o que aconteceu? Nada. Portanto, é esse esforço que eu quis fazer hoje, na reunião com o Governo. Foi esse esforço de responsabilidade. Deixe-me falar de presidenciais. Temos em cima da mesa uma possível candidatura do Major-General Isidro Moraes Pereira. Ele manifestou há dias que estava a ponderar essa candidatura a Belém. Poderia, admitiu ele, contar com o apoio do Chega. Mais tarde escreveu nas redes sociais que não tinha qualquer ligação ao partido. Ontem tivemos informação de que estaria marcada uma reunião entre o militar e 2 dirigentes do Chega. Foi, entretanto, cancelada sem nova data.
e o Major-General também não quis explicar a razão do cancelamento. André Ventura, consegue explicar o que é que se passou? Não tenho que perguntar ao Major-General, porque não faz ideia? Quando nos pedem reuniões, de todos, seja quem for, o Chega, o grupo parlamentar do Chega, têm tido a preocupação de aceitar essas reuniões, de falar com as pessoas. E foi a pedido do Major-General? Claro, evidentemente. O Chega não anda a pedir para fazer reuniões. Há um pedido de reunião, o Chega acedeu, sendo quem é, e, enfim, para qualquer assunto, indicou 2 pessoas do grupo parlamentar para efetivar essa reunião. O resto, para mim, é... Não percebeu o motivo do cancelamento? Foi tudo novidade. Depois vi nas notícias que tinha a ver com presidenciais. Sinceramente, vi nas notícias, porque era uma coisa que me escapava, que tinha a ver com presidenciais, e soube que foi o próprio que cancelou também a reunião. Portanto, é um assunto que me escapa. Eu já sou presidencial, já disse o que tinha a dizer. Mas gostavam não que Isidro de Moraes fosse candidato à presidência da República? Encaixaria no perfil de candidato que o Chega pretende? Eu vou ser franco, não quero desrespeitar a ninguém, evidentemente, mas eu não conheço sequer particularmente o perfil. Sei que é comentador. Não conheço o pensamento político. Algumas vezes, mas não conheço o perfil propriamente. Não é ninguém que tenha antipatia, porque do que ouvi algumas vezes na televisão. Agora, não conheço o perfil, não conheço o percurso, sinceramente. Não vou estar a fazer aqui juízos sobre alguém que se quer candidatar a presidente e que tem todo o direito nessa matéria. Não acho que o deva fazer. Agora, nós estamos ainda há algum tempo das presidenciais. Falta meio ano para as presidenciais. E o Chega já definiu se apoiaria ou não Gouveia e Melo? É uma questão que tem estado um pouco Nós temos umas dúbia. eleições autárquicas pelo meio, que são decisivas para o Chega, porque vem de um ciclo de vitória destas eleições legislativas. E, portanto, essas eleições são a nossa prioridade. Isto não quer dizer que as presidenciais não sejam importantes. Nós vamos ter uma palavra a dizer. E em relação ao Gouveia e Melo, queres esclarecer um pouco melhor? Esta semana também houve um dirigente do partido que disse que para já viria um apoio, mas que poderia não ser para sempre. Tem a ver também com aquilo que se tem conhecido mais em relação ao posicionamento ideológico do Almirante? Eu já deixei claro algumas coisas que me pareciam importantes. Que nós víamos com bons olhos, e eu até acho que foi consigo aqui que eu lhe disse, que víamos com bons olhos alguém que tivesse desamarrado dos partidos políticos, dos aparelhos tradicionais, etc. E que podia ser um perfil interessante de Presidente da República. Está ou não a desiludir de alguma forma, agora que tem falado mais? Há algumas questões que eu também disse publicamente, e que certamente o Almirante Gouveia e Melo também já tomou conhecimento delas, de que não nos agradaram em relação à candidatura do Almirante Gouveia e Melo. Vou-lhe dar um exemplo. Ter Isaltino Moraes como um dos pilares, alguém ao lado na campanha, não é positivo. Quer dizer, ter Rui Rio, foi quem quase destruiu o PSD, na campanha, quer dizer, não é positivo. Portanto, ainda não há uma definição do Chega em relação ao candidato presidencial. Deixa-me dar-lhe um exemplo de porque é importante algumas coisas. Para nós, o combate à corrupção é mesmo uma questão importante. E a independência da justiça no combate à corrupção, ou seja, os partidos não poderem meter a mão na justiça e controlarem aquilo que é a luta contra a corrupção, para nós é mesmo muito importante. Rui Rio é provavelmente o nome mais evidente daquilo que é a tentativa que foi feita da política condicionar a justiça. Tal como António Costa. Mas Rui Rio é bem a expressão disso. Eu nunca poderei estar em minha consciência, na minha própria consciência. Eu estou a falar por mim, não estou a falar pelo partido. Portanto, já está de certa forma a descartar. Eu nunca poderia estar muito contente de ver Rui Rio a liderar uma comitiva presidencial. Não poderia estar. Posto isso, o André Ventura admite, de alguma forma... tinha sido candidato, tinha anunciado que poderia ser candidato num contexto diferente, antes das legislativas, mas admite que possa ainda recuperar essa candidatura presidencial? Eu admito que sim. Eu também disse que estava mais longe de o fazer, porque o país deu-me uma responsabilidade que eu não tinha há uns meses atrás, que é de liderar a oposição e de apresentar uma alternativa ao governo. E eu tenho que ser responsável com essa alternativa. Portanto, o meu foco está em ser alternativa ao governo, está em apresentar alternativas à governação, na minha perspectiva, errada, que o Luís Montenegro tem seguido e que o PS tinha seguido antes do Luís Montenegro. Portanto, não é compatível com uma candidatura presidencial. Eu acho que era desejável para o país e para a direita portuguesa, era desejável que o candidato não fosse eu. Honestamente, acho que era desejável. Ouça, contra mim estou a falar. Mas o que é que o pode levar, então, a ter de eu e o avançar? partido sentirmos que não há nenhum representante da luta contra a corrupção, da luta contra a imigração descontrolada, para já não existe essa candidatura? Por uma segurança efetiva das pessoas. Olha, uma garantia, voltando àquilo que me aconteceu ontem quando estava em Sintra, em campanha, de que não vamos entrar em disparates de pedir desculpa às antigas colónias portuguesas, ou de indemnizar as ex-colónias, ou devolver materiais às ex-colónias e ter orgulho na nossa história. Quer dizer, quando sentirmos que estes critérios todos estão preenchidos, eu preferia e acho que era desejável. Para já não estão. Sinceramente, apesar para já não estão. Muito bem. Sinceramente, apesar do valor que tivemos nas eleições, de 23% dos votos, eu estou convencido, e repare que contra mim falo, mas vou-lhe dizer isto aqui. Eu estou convencido que a grande maioria das pessoas que votou no Chega e que me escolheram para ser Primeiro-Ministro
preferem que haja outro candidato presidencial que não seja eu. Preferem. E tem alguém Portanto, nós vamos com esse trabalhar protagonismo dentro do partido que possa representar... Que haveria. Nós estamos a analisar... Aquilo que o próprio André Ventura Nós estamos a analisar a situação. Também, provavelmente, não conhecemos o leque de candidatos todos, quer dentro, quer fora do partido, e vamos tomar uma decisão sobre isso. Mas não era desejável que eu fosse candidato. E acho que os eleitores do Chega e da direita portuguesa não desejariam que eu fosse candidato como uma decisão natural. Se acabar por ser uma decisão em termos de defesa dos valores em que acreditamos. Bom, então terá que ser assim. Mas não era a decisão desejável, nem é a decisão que está no meu horizonte. Eu estou focado em mudar o país então só decide depois pela das governação. Vamos ver. Quando for decidido, será decidido. Mas eu quero tranquilizar as pessoas que votaram, que eu estou mesmo preocupado em mudar a vida delas na reforma da justiça, nas pensões, nos salários, na economia, na segurança. É nisso que eu estou focado, não é em mais nada. O futuro político, vamos ver o quadro político que nos reserva. Olhando para as autárquicas, já há uma data, o Governo marcou para 12 de outubro, é uma data que a maioria dos partidos com a qual a maioria dos partidos concorda, incluindo o Chega. Estabeleceu já uma meta para aquilo que pretende para as autárquicas, tendo em conta aquilo que foi o resultado do Chega nas legislativas? São diferentes, mas há uma maior expectativa de que o Chega agora consiga vencer uma autarquia. Estou convencido que o Chega vai vencer bastantes câmaras pelo país todo, vai conseguir... Mas já definiu alguma em concreto, ou algum número em concreto? Primeiro, respeitar os eleitores é também perceber que são eleições diferentes. E, portanto, se calhar há distritos onde o Chega venceu e concelhos onde o Chega venceu que não vai vencer agora, se calhar há outros onde não venceu e vai vencer agora, porque também depende do perfil do candidato. E o respeito que temos pelos eleitores é compreender isso também. Quer dizer, quem vota nas legislativas não vota igual noutras eleições. Nas europeias, nas presidenciais, noutras eleições. Agora, a expectativa do Chega é vencer câmaras, é implantar-se como... O Chega já tem centenas de autarcas das últimas eleições. Porém, depois de um resultado como aquele que tivemos, vencemos praticamente o sul todo do país, vencemos os ciclos da imigração. E nessa região do país espera o Chega espera ter, e não só, mas no norte do país, onde não conseguimos vencer porque a AD venceu, mas esperamos poder vencer em algumas, implantar-nos noutra e ter um resultado da... Olha, anunciámos há pouco tempo o nosso candidato ao Porto, o Miguel Corte Real, era líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto. Temos grandes expectativas para muitos concelhos. Vamos olhar aqui para o candidato de Lisboa, que, enfim, está envolto em alguma polémica, Bruno Mascarenhas, depois de... Ele é deputado municipal, é o candidato, absteve-se num relatório que recomendava a construção de uma mesquita na zona do Martim Muniz. Depois disto, André Ventura deu indicação aos candidatos para não viabilizarem qualquer tipo de construção de mesquitas, em qualquer que seja um município. E antes de irmos a esta decisão de sua parte, gostava de lhe perguntar se já pensou noutro candidato, se vai haver alguma substituição ou não. Vamos lá ver. Não há aqui nenhum problema, nenhuma guerra interna? Não, nenhum. O Chega está muito confiante no candidato a Lisboa. Foi escolhido por mim, portanto é uma responsabilidade também minha, de alguém que conhece muito bem os dossiês da capital, em várias matérias, de urbanismo, de higiene urbana, de segurança, da própria Câmara Municipal e da sua relação com as juntas de freguesia, do poder autárquico. É alguém com muita experiência autárquica, é alguém que conhece bem os dossiers e eu tenho sentido, em muitas visitas que tenho feito com o candidato pelo território todo, alguém que conhece os detalhes, que fala com as pessoas, que nós chegamos a algum sítio, alguém nos vem dizer que se passa isto no bairro, no prédio, pede o contacto, liga, resolve, vai tentar procurar resolver. É isto que eu quero do candidato autárquico. Vai mantê-lo. Pessoas de proximidade. Depois, o Bruno Mascarenhas... A questão da mesquita não é um problema. O Bruno Mascarenhas tem sido, provavelmente, o mais dedicado autarca a combater contra a nova mesquita de Lisboa. Provavelmente. Eu próprio estive lá com ele. Ele próprio tem feito pressão na Câmara e fora dela, junto com os lojistas, com os moradores no Martim Muniz, para que não haja mais nenhuma mesquita. Eu vi isto com os meus olhos. Porquê que deu essa indicação? Não confia naquilo Mas vamos por partes. E, portanto, o Chega está absolutamente contra a islamização, não só de Lisboa, como de todas as cidades do país e como da Europa. A islamização é um risco para a nossa cultura. Quer explicar porque que considera que é um risco? Deixe-me só explicar isto do Bruno Mascarenhas, que acho que é importante. O Bruno Mascarenhas e o Chega na Assembleia Municipal de Lisboa viabilizaram que fosse à discussão na Assembleia Municipal um relatório. Isso acontece no Parlamento a toda a hora. Não tem que ver com as questões do relatório em si. É admitir que ele vá à discussão. Um democrata admite que as coisas vão à discussão. Nós vamos votar contra ele. E que vamos votar contra qualquer mesquita em Lisboa, no Porto, em Braga, no Funchal ou onde for. Porquê? Porque nós temos que travar esta onda, esta vaga de islamização que está a acontecer. Eu digo isto muitas vezes... Porquê é que fala em risco? Porque, olha, os nossos... Recordo que estamos num país onde a liberdade religiosa existe. Evidente, isso não está em causa. Os nossos emigrantes sabem bem do que eu estou a falar. Os que estão em França, na Suíça, na Bélgica, na Suécia, sabem bem, nos Estados Unidos, sabem bem o risco que foi deixar entrar descontroladamente pessoas
que oriundas de uma ou outra fé, o que por si só num primeiro nível não era grave, mas quando juntas em comunidade e há mistura com elementos de radicalização, começaram a formar guetos de comunidade. Isto hoje é um problema em França, na Bélgica, na Suécia, em muitos países. Mas então aí o problema são os movimentos de radicalização e não a questão da religião. Claro, mas não vêm movimentos de radicalização de Espanha. Mas há movimentos de radicalização que também envolvem portugueses. Estou a falar de islamização, já lá vamos. Eu estou a falar de islamização. Radicalização é em todo lado. Estamos a terminar. Agora, estamos com um problema sério na Europa de extremismo de islamização. E vou-lhe dar um exemplo de como às vezes as culturas são incompatíveis. Nós temos tido vários muçulmanos a atacar-me nos últimos dias nas redes sociais porque nós propusemos o fim da burca, a proibição da burca. Como mulher, eu não aceito que você tenha que andar tapada e coberta independentemente da sua vontade. Isto é uma violência brutal contra as mulheres e mostra como a cultura deles, aqui refiro-me especificamente à islamização, está em contraditório com aquilo que são os nossos valores profundos. O mesmo em relação a uma série de outros aspectos, ao facto de se poder casar com 13 anos, ao facto das mulheres não terem direitos e serem objetos. A radicalização. Isto são alertas que a Europa deve ter, que não é proibir, vamos lá ver, não é perseguir ninguém pela sua religião. É percebermos que nós somos uma Europa de valores e de matriz cristã e temos que nos preservar. André Ventura, temos de terminar. Eu não gostava que em Lisboa acontecesse o mesmo que aconteceu em Bruxelas. Que nós andamos 100 metros do centro de Bruxelas e parece que estamos na Arábia Saudita. Tenho de o questionar apenas nos últimos segundos sobre uma notícia de ontem da revista Sábado, que fala sobre um assessor para o Parlamento, que era um dirigente da Juventude do Chega, Francisco Araújo, terá afinidades com políticas nazis, está aliás sinalizado num relatório sobre promoção de ódio, por veicular este tipo de políticas. Enfim, confirma que este dirigente será assessor parlamentar? Conhece a ideologia desta pessoa? Eu hoje acho muita graça a todas as pessoas que se assumem com valores cristãos, de defesa da família e de controle da imigração, são nazis, de extrema-direita e defendem coisas... Faz parte do movimento ultranacionalista Reconquista. Absolutamente horríveis. Nós temos que perder o medo, e acho que o Chega vai fazer essa mudança à política portuguesa. Durante anos, nós tivemos no Parlamento pessoas que defendiam a ocupação de casas, as FP25, temos que terminar. Deixa-me só dizer isto, a ocupação de terras, concreto. E nunca eram terroristas de extrema-esquerda, eram sempre pessoas de esquerda, pessoas boas, dos escravos, os tais escravos de Abril. Ouça, eu vou dizer isto aqui, isso pode até chocar muita gente. No Chega, nós queremos pessoas de valor, pessoas com valores. Integrar este tipo de movimentos não é um problema para si? Não, nós não queremos nada com estes movimentos. Eu quero saber se defendem a família... Mas confirma que este assessor vai ser assessor parlamentar e que integra estes movimentos? Eu não sei nada desses movimentos. Eu sei que defende a família. E agora que conhece, não é um problema? Deixa-me dizer isto. Eu sei que defende a família e isso é importante no momento em que se ataca a família. Eu sei que defende fronteiras seguras no momento em que as nossas fronteiras não são seguras. Sei que defende a luta contra a corrupção e talvez seja isso que incomoda tanto neste tipo de pessoas. E sei que defende segurança e autoridade para a polícia. Deixa-me terminar só a dizer isto, se me permitir, porque eu sei que tem que acabar, mas só dizer isto, porque é uma notícia de última hora e eu também não queria deixar esta entrevista sem o dizer. Há pouco eu soube que o diretor adjunto da PSP, enviou várias mensagens a polícias a propósito do suicídio de alguns colegas, chamando-lhes de criminosos e de falta de vergonha por andarem a divulgar o suicídio de polícias. Nós vamos chamar este senhor ao Parlamento já amanhã, porque é a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá amanhã ao Parlamento. Mas deixe-me só dizer isto. É este tipo de gente, e eu estou a dizer gente porque quero dizer cara a cara na televisão, é este tipo de gente que envergonha a polícia e que envergonha as pessoas. Se os polícias se suicidam hoje, é porque não têm meios e autoridade. Nós precisamos de chefes da polícia que não sejam meninos de cor do governo. Precisamos de chefes de polícia que defendam a polícia. Era isso que eu gostava. Este é o tipo de pessoas que eu quero no Parlamento e no país. Agradeço a sua presença aqui esta noite. Continuação de uma boa semana.